iniciar no mundo do Pokémon TCG. Oi, Pokéviewers, tudo bom com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Julia Yumi e eu faço parte do Palette. Nós somos um time de Pokémon TCG e eu tô aqui pra poder explicar pra você como você faz pra iniciar nesse universo. Vem comigo! Pra você montar o seu deck, ele tem que ser composto de 60 cartas e ter pelo menos um Pokémon. É lógico que você vai montar um deck com mais Pokémon do que um só, né, gente? Porque com um só nem tem jogo. A não ser que você vai jogar de stall, talvez isso funcione. Ou se você for jogar um pré-release. Mas aí eu acabei me distraindo um pouquinho e mudando de assunto, né? Vamos voltar pro que a gente estava falando. Dentro dessas 60 cartas, você precisa ter pelo menos um Pokémon. E cada deck, ele tem um segmento. Você pode ter deck psíquico, deck de água, deck elétrico. Pode misturar os Pokémon dentro do seu deck. Por exemplo, no meu deck, hoje em dia, atualmente, eu tenho Pokémons psíquicos e de água. Cada Pokémon tem uma função diferente, um ataque diferente e nem todo deck serve pra bater. Você tem decks que são decks de stall. O que é stall? Enrolar. Basicamente, o seu objetivo é fazer com que as 60 cartas do seu oponente, elas sejam esgotadas, elas acabem. E não, de fato, bater com os Pokémon. Cada Pokémon tem um ataque, 1, 2, 3 ataques, depende do Pokémon. Vou mostrar pra vocês aqui, que eu tô com as cartinhas na mão. E esses ataques, eles têm um custo de energia. Então, nesse caso aqui é uma energia psíquica e você tem o valor que ele causa e a quantidade de vida que o Pokémon tem. Basicamente, então, pra você começar a jogar, você precisa desse deck com 60 cartas. Cada jogador embaralha a sua mão e pega 7 cartas. Você vai olhar essas 7 primeiras cartas e vai procurar um Pokémon básico dentro do seu baralho. Ju, qual que é a diferença de um Pokémon básico para um Pokémon estágio 1 e estágio 2? O Pokémon básico, gente, ele é o Pokémon raiz, ele é o primeiro que existiu. Depois disso, ele evolui pro Pokémon estágio 1. Nesse caso, a Banette. E você tem Pokémon estágio 1, estágio 2, o Charizard, por exemplo, é o Pokémon estágio 2. Ele começa no Charmander, depois ele vira o Charmeleon, que é estágio 1, e depois ele vira o Charizard, que é o estágio 2. Então você vai abrir essas 7 cartas da sua mão, vai escolher um Pokémon básico e vai descer ele pro campo. Quando você faz isso, você vai pegar as 6 próximas cartas de cima e vai colocar como prizes. O que são as prizes, Ju? Elas são o seu objetivo de jogo. Na maioria dos decks, o objetivo do jogo é você nocautear os Pokémons do adversário para você pegar as cartas prize. Tá bom, Ju, mas eu posso pegar mais de uma carta prize por vez? Sim, você pode. Pokémons EX, que nem esse que eu mostrei aqui, eles têm caixa de regra, ou seja, aqui embaixo, ó, não sei se dá pra ver. Dá pra ver? Não? E agora? Não? Foi? Aqui embaixo eles têm uma caixa de regra. E por ter essa caixa de regra, eles valem 2 prizes. Então, quando ele é nocauteado, você pega 2 prizes ao invés de uma. Então, se você nocautear 3 Pokémon EX antes do seu adversário, acabou o jogo. Você ganhou o jogo. Aí, como eu estava falando antes, nós temos decks com objetivos diferentes. Esse meu deck aqui, por exemplo, ele é um deck de controle. Basicamente, eu controlo a partida distribuindo dano entre os Pokémon do adversário. E acabo levando a partida por causa disso. Não é um Pokémon que vai pegar e vai bater um monte de uma vez só. Eu não vou pegar e vou bater 360, como o Charizard, por exemplo, faz. É um deck que vai um pouco mais devagar e vai atrapalhando a pessoa de jogar. O primeiro ataque dele, ele dá 30 de dano e você não pode jogar nenhum item da sua mão. Gil, mas pra que servem os itens? Cada item tem um objetivo, tem uma função dentro do jogo, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês, por exemplo, esse item aqui é uma bola ninho. Na carta tem escrito exatamente o que ela faz, mas basicamente você pode pegar qualquer Pokémon básico do seu baralho e colocar ele no seu banco, direto no seu banco. Lembrando, gente, que as cartas são literais, então você tem que seguir exatamente o que elas estão falando. Se ela está falando que você tem que pegar um Pokémon básico e colocar no seu banco, você tem que pegar um Pokémon básico e colocar no seu banco, ele não pode ir pra sua mão. Ju, tá bom, mas quando é que eu posso usar os itens? Dentro dessas 7 cartas que você tem na mão, você vai ter apoiador, energia, Pokémon, etc. e item. E é da mão que você pode jogar. No começo de cada turno, cada jogador só inicia o seu turno quando ele compra uma carta. Então, o seu turno começa quando você compra uma carta. Baseado nessa carta que você vai montar a sua estratégia de jogo. Porque, querendo ou não, é um jogo que envolve sorte. A gente monta os decks para que a gente dependa menos da sorte possível e faça com que a probabilidade seja maior da gente ganhar. Mas existe o fator sorte dentro dessa questão. A gente também tem os decks de stall, que é literalmente enrolar. Seu objetivo, como eu já falei, é esgotar a pilha de compra do seu adversário. A partir do momento que você não tem mais cartas para poder comprar, que seu adversário já comprou e descartou todas as cartas que ele tinha na pilha de compra, ele perde, porque no próximo turno ele não pode comprar. E um turno ele só se inicia quando você pode comprar uma carta, certo? Outra forma que você tem de
pode ganhar também é nocauteando todos os Pokémon que o adversário tem em campo. Então vamos supor que eu tenho um Pokémon na frente, o Greninja, por exemplo. O Greninja, ele bate tanto no banco quanto no Pokémon ativo ao mesmo tempo. Se o meu adversário só tem 2 Pokémon que tem menos de vida do que o ataque do Greninja, ele vai levar esses 2 Pokémon. E meu adversário vai ficar sem Pokémon no campo ativo e no banco. Logo, por mais que eu ainda tenha 6 prizes pra pegar, que eu vou pegar essas 2 prizes, vão ficar 4, eu ainda ganho a partida, porque meu adversário não tem mais Pokémon em campo. Acho que essas são as maneiras que a gente tem pra ganhar dentro do Pokémon TCG. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho. Se você tem curiosidade, você também pode jogar o TCG Online, TCG Live. É um aplicativo que você pode baixar ou na Google Store ou na Apple Store, pra você ter ou no seu celular ou no seu computador. É um aplicativo um pouco pesado, um jogo um pouco pesado que eu recomendo baixar no computador, que você pode montar os seus decks, você pode jogar e tem toda a assistência do que você pode ou não pode fazer. Vamos falar agora sobre onde jogar Pokémon TCG. Gente, você pode jogar onde você quiser, literalmente qualquer lugar. Você pode pegar o seu deck de 60 cartas e levar com um amigo seu pra jogar num restaurante, pra jogar num parque, qualquer lugar. Mas você também tem a opção de jogar nas liguinhas semanais. Não é toda loja que tem liguinha, mas a maioria das lojas tem. E o que é essa liguinha semanal? Nada mais é do que um espaço onde você pode treinar, você tem a liberdade de treinar com outros jogadores, que é o que está acontecendo aqui atrás agora, com outros jogadores, testar o seu deck. Você pode jogar valendo uma premiação dentro da loja. Agora, se o seu objetivo é jogar competitivamente, você pode jogar os League Challenges e os League Cups. Ju, o que é um League Challenge e o que é um League Cup? Gente, não tem segredo, é como se fosse uma liguinha semanal, só que ela vai valer pontos que você pode acumular pra tentar jogar o campeonato mundial. Ju, não tô entendendo nada. Calma aí que eu vou explicar. Pra você jogar um campeonato mundial de Pokémon, existem algumas regras que você tem que seguir, mas basicamente você tem que juntar uma pontuação. Aqui, pelo menos pra nós da América Latina, você tem que juntar uma pontuação e tá no top 100 da América Latina. Os melhores, eles vão disputar uma vaga no campeonato mundial. Tá bom, Ju, mas como eu consigo esses pontos? Pra você conseguir esses pontos, você tem que jogar os League Challenges, os League Cups, os regionais, os eventos intercontinentais. Gente, não falta evento pra você tentar a sua pontuação. Os League Challenges, eles são como um League Cup, que vocês também não sabem o que é, porque eu vou explicar agora. Que basicamente é como se fosse uma liguinha semanal, só que eles valem pontos pro Mundial, que você pode acumular. Ju, mas quantos Challenges e quantos Cups eu posso jogar? Até 4. Como assim, Ju? Você vou poder jogar 4? Não, você joga quantos você quiser. Mas os seus 4 melhores jogos, as suas 4 melhores pontuações vão ser consideradas para você ter pontos pro Mundial. Quando você já tiver suas 4 maiores pontuações, você ainda assim, Ju, nossa, eu tô estourado, tô ganhando todos os League Challenges, fiquei em primeiro em todos, fiquei em primeiro em 6 League Challenges. Como é que isso vai funcionar? Você vai continuar ganhando a premiação do evento, mas você não vai receber os pontos do Mundial. Somente as suas 4 melhores pontuações vão valer nessa corrida. O League Cup é como o League Challenge, só que um pouquinho maior, é um evento um pouquinho maior, com premiações um pouco mais altas e é um pouco mais acirrado. Um pouco mais difícil de você conseguir seus pontos, diga-se de passagem. A gente tem também os regionais que acontecem aqui no Brasil 2 vezes ao ano. Nosso primeiro regional vai ser agora, em Joinville, que vai abrir as inscrições, inclusive, quarta-feira. No caso, ontem, quando esse vídeo sair ontem. Gente, a pessoa tá tão perdida que ela se confundiu. Hoje é sexta-feira, o vídeo sai sexta-feira, né? Hoje é o dia da inscrição é quarta-feira. Tá tudo bem, é só cansar. E esse super concorrido tem um número de vagas limitado. E se você não corre pra conseguir o seu, muito provavelmente você vai ficar sem a chance de disputar. Cada regional tem um valor, mas você tem uns brindes que você ganha, além da sua participação, da sua chance de participar desse campeonato. Ju, já joguei todos os campeonatos que tinham pra jogar no Brasil, mas eu ainda assim não consegui juntar toda a pontuação que eu precisava pra ficar no top 100. O que eu faço? Você pode viajar pra outros países pra poder jogar Pokémon. Gente, eu não tô brincando, é verdade. Além de tudo, você vai ter a oportunidade de conhecer outros países, de conhecer outras culturas, visitar gente. Você vai chegar 2 dias antes do campeonato, vai descansar, tudo feliz, viajando. Olha que delícia, imagina você viajar assim pra Argentina, por exemplo. Vai ter campeonato na Argentina, tem campeonato no Chile, tem campeonato
campeonato nos Estados Unidos, na Europa. Gente, em todo qualquer lugar tem campeonato de Pokémon. E você pode viajar para disputar os regionais, os intercontinentais desses outros lugares. Então agora que você já entendeu um pouquinho do formato que a gente conversou aqui, falamos sobre os campeonatos, sobre os regionais, League Challenge, League Cup, vou falar com você sobre qual deck você deve escolher. Gil, como assim você vai me influenciar? Não vou te influenciar não. Imagina, eu nunca faria isso. Brincadeira, gente. Nós temos alguns tipos de deck, como eu tinha mencionado, tem deck de controle, deck de bater, que é só bate, é só bater. Será que ele não sabe bater? Que pegou a referência, pegou, não é de Pokémon. Você pode montar um deck baseado no seu Pokémon favorito, você pode montar um deck baseado no seu estilo de jogo. Se você gosta muito de montar estratégia, gosta muito de xadrez, eu recomendaria um deck de Lost Box pra você. Se você gosta de bater muito, assim, ou tá começando agora e quer começar com um deck que seja um pouco mais fácil, eu recomendo o deck de Charizard. Gente, desculpa, nada contra quem joga contra Charizard, com Charizard, mas assim... Tomei um susto. Desculpa, gente, tomei um pequeno susto. Porque tá acontecendo a liguinha aqui, como eu falei. E isso é um detalhe até importante, uma curiosidade legal. A gente tem quanto tempo? 50 minutos. 50 minutos pra poder jogar 3 partidas. Aqui na nossa loja que a gente tá jogando, que é a Akiba, a gente joga MD3. O que é MD3? Melhor de 3 partidas. Então você tem 50 minutos pra jogar até 3 partidas, pra ver quem ganha. Só que lógico que às vezes não dura tudo isso. Às vezes você ganha 2 partidas logo de cara. Existem muitos fatores que podem influenciar no tempo da sua partida, que a sua partida vai ter. Agora, voltando pro que eu tava falando. Nada contra quem joga de Charizard, mas assim, melhore. Não, brincadeira, gente, é um dos decks mais fortes que a gente tem no meta. É só que assim, eu acho que é um deck... Eu não gosto, tá bom? Não me julguem. Mentira, me julguem sim. Eu gosto de jogar de controle. Ju, mas o que é controle? Por que você gosta de jogar disso? Eu não sei explicar, gente. Eu gosto de ter controle sobre as coisas que estão acontecendo na partida. E eu acho que no deck de controle você influencia muito mais no jogo do seu oponente do que de fato só bate. Eu não gosto de deck que só bate. Ah, é só bater. Bateu, acabou. Não. Eu gosto de deck que você tem que fazer umas coisas diferentes, entendeu? Eu geralmente jogo off-meta. Mas o que é off-meta? A gente tem um padrão de decks que costumam rodar, que são os decks que funcionam melhor, combinações de Pokémon, itens e treinadores que funcionam muito bem, combos que funcionam muito bem, que as pessoas costumam jogar. Então, isso a gente chama de meta, né? E eu geralmente gosto de jogar com os decks que são off-meta. É muito mais divertido, na minha opinião. Mas tudo bem, enfim. Eu gosto de jogar de controle. O deck de controle está que o seu objetivo é fazer o seu oponente não ter mais cartas pra comprar pra você ganhar, como eu já tinha dito, que é o caso do deck de Snorlax. Você também tem controle que bate, que é, por exemplo, controle com Pidgeot, que também é muito interessante. Eu jogo de controle Banette com Froslas, que é meu amor. Mas com a nova rotação que entrou, com a nova coleção, a gente tem o lançamento de novas cartas. E aí o meta que funcionava antes, as cartas que funcionavam antes já não funcionam mais. Então a gente tem que estar sempre se adaptando na hora da escolha do deck. Então com o lançamento da nova coleção, eu acredito que a gente vai ter algumas mudanças dentro do meta. Muitas cartas vão começar a jogar agora e a gente vai ver com bastante frequência dentro dos decks. Assim como eu tinha comentado no nosso vídeo anterior. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho. Se você tiver curiosidades, algumas dúvidas, pode deixar nos comentários que a gente vai poder responder vocês. Fiquem ligadinhos porque semana que vem a gente vai ter mais conteúdo voltado para o mundo de Pokémon TCG. Um beijo da Ju!